Este vídeo foi narrado por Guinho. Valorize seu narrador. Senão eles podem sumir. Tenha um bom vídeo. Bem, eu quero que você pense sobre isso. Milagres de Jesus foram documentados por testemunhas oculares que estavam lá. E eles escreveram isso durante a vida de outras testemunhas oculares. Sua vida, seus milagres, sua ressurreição, é toda documentada pelas próprias testemunhas oculares. Sim, então isso é obviamente falso. Não há relatos de testemunhas oculares, especialmente dos milagres. Então, quando se trata dos milagres de Jesus, todas as informações que temos sobre os milagres vêm de uma data muito posterior, como acabou 30, 40 anos no futuro. E qual é o alcance desses? Porque eu sei que há datas diferentes para eles. Não é o mais antigo 40 anos no futuro, e então eles passam a gostar de 60 anos no futuro. Algo assim por aí. Sim, então, para o Evangelho de Marcos, que é comumente considerado o primeiro evangelho, que dataria de cerca do ano 70, talvez alguns anos antes, mas ainda por volta do ano 70, e Jesus deveria ter morrido em 33. Por aí, sim. Sim, por aí. Então isso está muito longe no futuro. E depois os outros evangelhos, Mateus, Lucas, João. Então Mateus pode ter sido escrito por volta dos 80, Luke talvez um pouco depois disso. E John Existem datas diferentes para John. Aquele é mais difícil de namorar. Mas aquele é como qualquer outro que eu já vi em qualquer lugar. Você sabe por volta dos 90, gostar talvez do início do século II. Então o que estou ouvindo enquanto ninguém sabe exatamente as datas em que cada uma dessas coisas foram elaborados, eles têm uma boa ideia na ordem. E Lucas e João estão nessa ordem no final. Várias décadas após o fato, e certamente não pelos nomes das pessoas que substituímos posteriormente colocado nesses. Esses evangelhos estão certos. Os próprios textos são de fato anônimos. Houve até debate na igreja primitiva sobre quem escreveu esses e quando exatamente eles foram escritos, mesmo em que ordem eles foram escritos. É por isso que diferentes listas canônicas que temos, porque diferentes pais da igreja falam sobre eles em diferentes ordens. Às vezes é por isso que eles parecem diferentes. Agora esses ainda são como os 4 evangelhos principais que... Você sabe que todos os pais da igreja estavam usando até mesmo algumas das outras seitas estavam usando-os também. O problema é que esses nomes são definitivamente anexados a esses... Agora, os primeiros seguidores de Jesus provavelmente não teriam sido capazes de escrever esse tipo de grego, e eles o que teria sido, você sabe, provavelmente falando aramaico de qualquer maneira, como, mesmo que alguns deles soubessem grego. Tenho certeza, eles provavelmente não eram alfabetizado até aquele ponto, mas o ponto dos evangelhos serem escritos mais tarde por pessoas que não conhecemos, os nomes que estão anexados a eles, vem por volta do 2º século. É quando nós realmente sabemos começar a ver nomes anexados a esses. E a razão para isso é porque você sabe 100 ou mais anos depois, quando essas pessoas, quando as supostas testemunhas oculares estavam morrendo, e havia outros evangelhos aparecendo, apócrifos, eles tiveram que decidir bem quais são autoritários e como sabemos. Então eu quero dizer, tinham seus próprios métodos, mas era tudo como intertextual. Então eles estavam se baseando em... Você conhece pessoas que Jesus teria nos evangelhos, ou que Paulo teria conhecido, ou algo assim, e eles tinham raciocínios diferentes para cada um deles, mas aqueles... Os nomes que estão anexados a eles só começam a entrar no século II. Então, para qualquer um que não percebe isso... Então você disse que era Mark, foi definitivamente o primeiro... Porque eu sei que houve algum debate, sim. Há sempre algum debate sobre isso, mas o primeiro acampamento de Mateus é muito pequeno em comparação... Agora, cada escola de pensamento
As principais escolas de pensamento, pelo menos, que o Evangelho de João foi o último escrito, mesmo entre cristãos bastante religiosos, eu acho. Mas quando se trata de gostar, é claro, o mais comum seria a hipótese de duas fontes, onde você começa com Mark, e então ambos Lucas e Mateus usaram Marcos, e também outra fonte Q. E então há, é claro, a hipótese distante que começa com Mark novamente, Mas então eles têm uma ordem diferente, dos evangelhos sendo escritos sem um Q, e então você tem eu esqueci o nome deste. Dogui, acho que você chamá-lo como uma hipótese tradição, onde mesmo assim você começa com uma protomark, e então os evangelhos sinóticos são expansões de um protomarcos. E então aquele que aquele é provavelmente o menor acampamento, mas também há a possibilidade de Mateus primeiro, mas aquele é muito improvável. E tenho lido muito recentemente sobre o problema sinóptico, então espero lançar um vídeo um dia desses sobre o problema sinóptico, e depois em cima desses 4 evangelhos, temos como uma biblioteca de outras histórias e isso é como ficção de fãs, ou onde eles estão. Quero dizer, porque eles são Bart Ehrman não escreveu sobre 16 outros evangelhos. Há um monte de outros evangelhos, de muitas maneiras eles nem são realmente contáveis. Porque como os pais da igreja farão referência, evangelhos aos quais simplesmente não temos mais acesso. Eles simplesmente não existem. E às vezes eles nem falam sobre o que são. Eles apenas listam evangelhos de certos lugares ou grupos. Mas nós temos todos esses deveriam ser. São todos referindo-se a relatos de Jesus. Sim, ok. Então eu quero dizer relacionado ao que Paulo disse sobre anjos ensinando sobre outros cristos. Ou ainda estamos falando sobre o mesmo. Bem, quero dizer, ainda seria a mesma pessoa a quem eles estão se referindo. Mas a coisa é por causa de lacunas no conhecimento, ou por ter uma teologia diferente. Todos eles falam sobre Jesus de maneiras diferentes e sobre como ele é especial de maneiras diferentes. Claro que os evangelhos da infância. O evangelho da infância de Thomas é apenas o melhor. Na verdade, peguei uma cópia grega dele apenas para... Você sabe que tem apenas para se divertir com isso? Minha parte favorita disso é onde eles perguntam a Jesus como ele se sente sobre a circuncisão. E Jesus diz que se Deus quisesse que você fosse circuncidado, você nasceria sem prepúcio. Eu não me lembro desse... Que era Thomas, se bem me lembro. Esse era o Evangelho de Tomé. Bem, o Evangelho de Tomé é diferente do Evangelho da infância de Tomé. Eu pensei que estava na categoria de Evangelhos da infância, não. Não, então há um evangelho da infância de Thomas, e então há apenas um evangelho de Thomas, ok. Essa foi a minha confusão. Então, quando mencionei eles disseram que é um dos evangelhos da infância. E eu estava confuso sobre isso. Mas tudo bem, é assim que eles categorizam. Não. Então aí há um eu só. Provavelmente pode haver mais. Mas eu só me lembro de 2 evangelhos da infância. Há o evangelho da infância de Tiago. E há o evangelho da infância de Tomé. Qual deles Jesus mata pessoas? Esse é o evangelho da infância de Thomas, ok. Sim. E então o evangelho de Thomas é uma espécie de evangelho de perguntas e respostas, tipo de coisa. Mas sim. O evangelho da infância de Tomé é onde Jesus mata é muito pessoas. Divertido, é quando ele é criança. É ótimo, é tão engraçado. Temos uma leitura disso em nosso canal. Eu deveria assistir isso ao invés de apenas ler. Eu deveria assistir você ler, porque isso seria muito mais divertido. Posso colocar um link para isso na descrição, sim, obrigado. Então, sim, existem, e que isso era claro para encher Você conhece uma lacuna em nosso conhecimento sobre como a infância de Jesus? Porque nos evangelhos que temos na Bíblia agora, não há nada sobre a infância de Jesus, então evangelhos como esse foram escritos... O evangelho da infância de James foi escrito principalmente para eu acho que é o evangelho da infância de James que era escrito principalmente para falar sobre a Imaculada Conceição. Então toda a primeira parte é sobre como Maria era perfeita o suficiente para conceber esse filho de Deus. Como se ela tivesse que estar em um estado completamente imaculado. Então ela foi mantida longe no templo
Para ela, basicamente, toda a sua vida Não, isso não é verdade. Porque eu li no Alcorão que ela estava em uma caverna. Hahaha, sim. Algo assim, mas ela ainda foi mantida longe. E a palavra de Deus não pode contradizer a palavra de Deus. Sim, sim. Você está certo, hahaha. Mas sim, de qualquer forma, Então, os que estão atualmente na Bíblia provavelmente seriam os mais antigos. De um modo geral. Mas eles ainda não voltam para nenhuma testemunha ocular. Historiadores tentaram determinar se algo aconteceu há muito tempo. O que os historiadores usam como padrão é: quantos documentos e manuscritos corroborantes existem, fazendo backup desses eventos, pesou contra quantos documentos refutadores existem. Não é isso. Não é tão simples porque quanto mais para trás vamos no tempo, quanto menos e menos fontes temos. Então não se trata apenas de encontrar documentos corroborantes. É muito mais complicado do que isso. Porque muitas vezes podemos apenas ter como uma referência solitária, mas essa referência solitária pode combinar com, você sabe, algo que encontramos na arqueologia? Você sabe não necessariamente como um documento, mas você conhece evidências de uma batalha ou algo assim? Existem muitas maneiras diferentes que os historiadores resolvem essas coisas. E você também tem que lembrar muito sobre a metodologia, porque claro que a questão de algo como providência, assim como onde algo foi escrito, onde algo circulou, por que teria sido importante para aquela comunidade? E quem estava escrevendo Você tem que considerar quando isso foi escrito. E quando nossos primeiros manuscritos dessa coisa foram escritos, ou no contexto daqueles. Então há muito envolvido. Ele tem uma visão muito simplista de... E tenho certeza que isso provavelmente você sabe apenas... se ele está falando com o púlpito certo? Ele provavelmente não daria como um super detalhado. Análise eu acho super detalhada. Visão geral de como a história é feita. Mas que é mais... É mais complicado do que como ele apresentou. Para colocar isso em perspectiva, Cornélius Tácito foi considerado o maior historiador da Roma Antiga, historiador do primeiro século de 2000 anos atrás. Historiadores aceitam como historicamente precisos os escritos sobre Cornélio Tácito. Você quer saber por quê? Porque não há não dois, mas 33 documentos e manuscritos corroborantes para Cornélio Tácito. Isso é considerado muito quanto mais manuscritos existem. Quanto mais historicamente crível é. E há coisas que dizem ter sido escritas por Cornélios Tácito, que dizem ter sido escritos por Flávio Joséfos, e assim por diante, que os estudiosos disseram mais tarde. Bem, sim, Joséfo ou Tácito escreveu esta obra, mas não esta parte, porque antes, cópias anteriores deste não têm esta parte. Isso é o que chamamos de interpolação, onde outra pessoa injetou isso, sim. Isso acontece de vez em quando, sim. E isso não acontece como o tempo todo, mas isso acontece para que seja sempre sob as circunstâncias questionáveis. Quando pessoas como Joséfo estariam descrevendo, você conhece Jesus como um homem, se é justo chamá-lo de homem, por causa de todos os milagres que ele realizou, esse tipo e coisas que um judeu daquela época absolutamente não teria dito certo. Eles não estariam chamando-o de o Cristo, e todas essas coisas. Então há perguntas sobre isso. Por exemplo, verificamos diferentes traduções também. Uma tradução diferente pode reter a leitura adequada, especialmente se eles estivessem copiando de um manuscrito ainda mais antigo, porque uma das questões mais difíceis é descobrir qual geração de uma cópia com a qual você está trabalhando. Assim como temos manuscritos que são como do período medieval que dizem como nas margens isso foi copiado de um manuscrito muito antigo, e eles realmente retêm uma leitura muito melhor do que algo que foi copiado, você sabe, talvez 100 e talvez algumas centenas de anos antes, mas estava copiando de um manuscrito posterior. Então o que estamos falando são as gerações de manuscritos. E isso também é difícil de chegar e não temos originais de qualquer um desses. Você sabe que a fonte número 1 da história antiga, tanto quanto os manuscritos vão
Novo Testamento da Bíblia. Existem mais de 24.000 documentos e manuscritos corroborantes do Novo Testamento da Bíblia. Pesou contra 0 documentos refutadores refutando qualquer um deles. Ok, bem. O interessante sobre isso é que ele, quando se trata de volume de manuscritos, ele estaria correto. Temos mais de o Novo Testamento do que qualquer outra coisa, do mundo antigo, mas a maioria desses manuscritos são do período medieval. Nós temos a coisa se ele quiser fazer um argumento como esse, então teríamos melhor evidência textual para como o Alcorão, porque a quantidade de diferenças em como primeiros manuscritos do Chronicle e até mesmo, você sabe, o manuscritos de Crônicas até eu acho que é chamado de Cairo. Padronização, eu acho e acho que foi em 1900. Talvez 1800, eu esqueço exatamente quando isso foi O problema é que existe uma tradição textual mais forte para isso, com menos mudanças, mas a coisa descobrimos muitos manuscritos do Novo Testamento e há muitas diferenças entre esses manuscritos. Temos, por exemplo, como o final mais longo de Mark, por exemplo. Sabemos que foi uma interpretação posterior. Temos a perícope adulterai. Essa é a história de Jesus e a mulher levada em adultério. Que tem em nosso manuscrito evidências apareceram. Não apenas em John, onde aparece agora. Apareceu em diferentes lugares em John. E até apareceu em Luke. Como se fosse muito claramente mais tarde, interpolação. Mas é a coisa divertida sobre aquele. O adultério de porco-espinho é que também temos uma tradição secundária que está sendo falada através dos pais da igreja, que nunca faz referência a essa história em si, mas fala sobre uma história semelhante. E é meio que você sabe, você meio que vê isso com o tempo se tornando uma grande história. Onde eles estão referenciando a história, mas muda com o tempo para se tornar uma coisa cada vez maior. E é muito parecido, mas não exatamente semelhante a o perícope adulterai. E isso acontece para algumas coisas no Novo Testamento. O perícope adulterai é provavelmente o meu favorito. Mas quando se trata de manuscritos do Novo Testamento, como eu disse, eles vêm predominantemente do período medieval. Mas mesmo se estivermos indo com algumas de nós ainda não voltamos para os originais estão até perto dos originais. O mais próximo seria, eu acho que é P52, é o nosso mais antigo, e é uma cópia de John, mas é como um pequeno. É como um manuscrito do tamanho de um cartão de crédito. Então e eu acho que é de meados do século II. Ou algo assim. Então, enquanto está chegando lá, ainda não nos leva ao tempo de Jesus. Certamente não para qualquer testemunha ocular, e é certamente muito mais perto de quando o Evangelho de João teria sido escrito. Mas isso ainda não importa, haha. E quando se trata de essas contas de novo, eles não são necessariamente testemunhas oculares. E um dos grandes problemas claro, quando eles gostam. Se ele quiser considerar essas coisas testemunhas oculares, eles discordam um do outro em algumas coisas. Agora, eu diria que quando se trata de uma das coisas que vou apontar há passagens em nossos evangelhos anteriores, assim como Mark e Matthew, que dizem que você sabe que ele veio, ou que ele ressuscitado depois de dizer, depois de 3 dias. Ele usou o metagrego. Então, neste contexto, significa depois. Então, depois de 3 dias, isso assim que aparece em Mark 8 e Mark 10 e em Mateus 27 é assim que aparece. Mas em Lucas, um dos nossos últimos, diz no 3º dia, e ele usa o dativo para isso. Só para significar como no ou no 3º dia. Então, há Então isso é como uma das coisas que é diferente. Aqueles teriam que ser dias diferentes após o 3º dia. E no 3º dia são necessariamente dias diferentes. Então, enquanto você pode apontar para manuscritos o quanto quiser, e isso é ótimo. Adoro olhar manuscritos antigos. Ainda não nos leva a gostar.
evidências corroborantes só porque há muitos deles. E há muitos erros entre aqueles. Muitas diferenças entre eles. Então, um manuscrito é apenas coisas que as pessoas escreveram à mão e eles estão escrevendo isso após o fato. Isso é como hadith. Isso é como pessoas fazendo comentários sobre as escrituras, não. Não exatamente, não exatamente. Não qualquer manuscrito, bem. Você pode ter um manuscrito de qualquer coisa. Seria manuscrito, sim, mas você pode ter um manuscrito de qualquer coisa. Como se você pudesse ter um manuscrito que é apenas uma cópia de um evangelho certo. Não é um comentário, é apenas uma cópia. Mas você também pode ter manuscritos de... Mas você pode colocar isso na lista dos 24.000 manuscritos? Alguém copiou isso, sim, sim? Como isso não... Emprestar para... Cópia validada, sim, sim. Então, quando nós Como você pode usar isso para dizer como... Oh, olha como... Você sabe que o cristianismo generalizado era... Você sabe por um certo tempo. Tudo bem, eu acho que está tudo bem. Como se você tivesse milhares de manuscritos de... Você sabe como os séculos 9 ou 10... você poderia dizer... Olha que popular essa crença ou esse texto foi durante esse período, e eu seria como sim, que é indicativo disso, sim. Mas não faz nada pela validade das reivindicações reais dentro do texto. Então, tecnicamente, eu não posso provar a você que Jesus realmente fez essas coisas 2000 anos atrás, porque eu não tenho uma câmera de vídeo para você. Mas também, tecnicamente, não posso provar a você que George Washington foi presidente dos Estados Unidos, porque eu não tenho uma câmera de vídeo disso também. Mas há evidências suficientes de testemunhas oculares que estavam lá. Presidência. E a mesma coisa se aplica a Jesus Cristo. Então, novamente, não há testemunhas oculares. Agora, se você quiser falar sobre os milagres que são mais tarde para a história, Paul nem fala sobre milagres. Ele mal faz referência a qualquer um dos ditos de Jesus. Algumas das coisas podem ser um ditado de Jesus ou algo próximo a ele. Então, quando se trata de gostar de alguns, vamos pegar algo como o Evangelho de Lucas, certo? Então, no início do Evangelho de Lucas, ele está dizendo que ele não é uma testemunha ocular. Ele diz que está obtendo suas informações mas de ele mesmo não é uma testemunha ocular. Esse é o começo de bem, Lucas, é no começo dos Atos, eu acho, mas é o mesmo autor, Luke Age. Então, quando como Paul, por exemplo, ele tem muitas fórmulas de credo. Então ele fala sobre isso, essa ideia de que Jesus... ele morreu. Ele foi enterrado e então ele ressuscitou. Ele usa a linguagem cruzada o tempo todo. Então, como eu estou bastante convencido de que Jesus foi crucificado. Mas a ressurreição é uma história muito diferente. E você sabe disso. Isso pode ser meio clichê, mas... Você sabe, reivindicações extraordinárias e tudo o que requer evidências extraordinárias. Então há, na verdade, um autor cristão. Então o nome dele é Graham Stanton. Então eu tenho o livro dele aqui, Verdade do Evangelho, com uma pergunta. Nova luz sobre Jesus e os Evangelhos. Quando ele está falando sobre a verdade do Evangelho, ele está falando como você sabe a ideia geral... por trás dos evangelhos serem verdadeiros, que você conhece que você sabe. Jesus era o milagreiro que ele era o Filho de Deus. Todas essas coisas que ele está falando sobre tudo isso. Ele diz definitivamente neste que nenhuma quantidade de evidência histórica para a vida e o ensino sempre prova a verdade do Evangelho. Afinal, alguns que viram e ouviram Jesus por si mesmos chegou à conclusão de que ele era um mágico e um falso profeta. E então ele continua dizendo que a ressurreição não é um evento histórico que pode ser investigado com métodos históricos. O historiador pode comentar sobre o que aconteceu à luz das experiências dos discípulos, da vivacidade de Jesus. Mas a natureza e a realidade dessas experiências não pode ser estabelecido por métodos históricos. Então este é um autor cristão? Ele até diz como sim, eu sou cristão, mas assim, não há nem perto de uma prova disso e DuckDuckGo diz como. Bem, sim, eu não posso provar isso.
Prova só existe em matemática. Não estamos procurando provas. Estamos procurando por uma quantidade substancial de evidências de você, sabe? Tipo de e-mail que você sabe que vai junto com qualquer afirmação. Então, se for algo pequeno, como uma certa tradição ou uma certa... Você sabe prática de férias ou algo assim? Que pode ser estabelecido sem tanta evidência, mas se estamos falando sobre a ressurreição de um cara morto, que é uma reivindicação muito maior, então vai exigir muito mais. Então, quando se trata de até mesmo a ressurreição, existem diferentes maneiras que foi concebido também. Então, algumas pessoas, eu pensei que era corporal, era uma ressurreição corporal. Algumas pessoas não. Algumas pessoas até aceitariam a ideia de que Não chegamos a esta parte da Bíblia dos blasfemadores, mas bem, nós definitivamente cobrimos você. Como Enoque foi criado para Deus, certo? O Elijah, ele também, entendo, ele também tem uma cena de ascensão. Sim, sim, exatamente. Então, mas a diferença entre... Você conhece aqueles caras e Jesus era que eles não morreram. Eles especificamente não morreram, eles apenas ascenderam Então há diferenças no tipo de natureza daqueles, mas como se ainda houvesse muitos pessoas que discordariam sobre que tipo de ressurreição era, ou foi uma ascensão, eles discordam. E em ambos os casos, bem como Jesus tendo que ser ressuscitado antes de ser ascendido, estamos falando de um paraíso físico para onde os seres físicos vão. E este é apenas um ponto importante para pessoas que querem fazer a distinção. Que não se acreditava na época que você tinha uma alma sobrenatural dentro de seu corpo. E que quando seu corpo morreu, sua alma continuou. Essas pessoas pensaram que seu corpo se levantaria novamente. Você não tinha uma alma, você era uma alma. Bem, há um pouco de uma diferença lá, porque muitos dos judeus da época acreditavam Isso é mais verdadeiro como o judaísmo anterior, mas eles teriam acreditado em como esta grande ressurreição corporal, onde todos fariam, e é por isso que está em Mateus. Você conhece aquela cena bem, onde eles saem de seus túmulos e tudo isso? A razão para isso é tão... E também o Alcorão, certo? Seu corpo físico e o mormonismo também. Seu corpo físico sai da sepultura para ser levado por Deus. Bem, a coisa é que tipo de tomada por Deus, certo? Mas é suposto sair fora do túmulo E isso está no o dia do julgamento como o dia final do julgamento Então, você sabe curiosamente histórias de Augusto. O imperador, sendo ressuscitado e andando por aí, conversando com as pessoas. Então, é meio interessante o pedido especial que está acontecendo com Patuir. Então, havia esse filósofo do século II, o Máximo de um Pneu. E em sua dissertação 27, ele escreveu sobre como havia essa ilha onde as pessoas vão para sair com Aquiles e Patroclo em carne e osso. E para as pessoas que não sabem, aqueles onde você sabe, alguns dos grandes heróis da Ilíada. Então, havia pessoas na época que acreditavam que poderiam ir para esta ilha e sair com eles. E aqui está especificamente algo ainda mais interessante, que Maximus diz, de fato não vi Aquiles nem Heitor, mas eu vi o Dioscuri. Então é Castor e Pollux. Eles são frequentemente associados com navios na equitação Então sim, eu vi o Dioscuri em um navio, aquelas esplêndidas estrelas que dirigiram o navio através da tempestade. Eu também vi Asclépio. Asclépio é um deus, principalmente um deus da... ele diz aqui. Sim, eu vi Asclépio, mas não em um sonho. Eu vi Hércules, mas quando acordado. Então temos que essa é uma conta muito mais em primeira pessoa. Você conhece alguém vendo esses deuses e dizendo isso como... Você sabe que outras pessoas vão a este lugar para ver. E ele está dizendo especificamente que isso não foi... Isso não era uma visão, isso era... Ele os viu na carne e ele está perfeitamente acordado para isso. E eu duvido muito que DuckDuckGo levaria Essa conta é séria.
Ele simplesmente não faria. Porque contradiz a visão dele, Como sim? Como eu disse, alguns cristãos nem acreditavam na ressurreição na época. Como 1 Coríntios 15 fala sobre as testemunhas do Jesus ressuscitado Mas E há um debate sobre como essas testemunhas teriam sido. Então isso inclui como ele apareceu para Peter e para Paulo e para 500 outras pessoas. E eu acho que a razão, para Paul falando sobre isso foi, bem especificamente, eu acho que ele levanta. A lista Peter falou, havia muitos, você sabe, igreja primitiva, especialmente depois da morte de Jesus, teria havido e meio que como como você colocaria isso, foi como um jogo de tronos perguntar, lutar pelo poder como quem, que é como a próxima pessoa a assumir, e você sabe quem é a próxima pessoa a gostar de assumir a comunidade. E é por isso que você tem essa diferença entre como mais Peter focou o texto onde Peter é sempre como o Victor. E como se ele fosse como... Você sabe, nos escritos de Paulo, ele é eu acho que ele é o primeiro a receber esse tipo de direto. Essa visão direta ou revelação, ele é o primeiro a vê-lo. Em outros textos é como foi sim. No Evangelho de João, tantas vezes chamado como o discípulo amado. Ele não é nomeado, mas eu acho que o discípulo amado no Evangelho de João é especificamente uma criação literária para ir contra comunidade petrina, Então, em vez disso, este é então, vou chamá-lo de Yohanan. Este é um texto Yohanan, onde eles estão tentando sustentar não é realmente um sacerdócio, mas eu só estou apagando a palavra, mas este grupo sobre outro, assim como quando Pedro vai até Jesus, que já está lá com Jesus saindo, com ele é o discípulo amado, quando eles vão para ver o túmulo, Peter começa a correr primeiro. Mas então o discípulo amado começa a correr e o discípulo chega lá primeiro. Então ele está lá no Evangelho de João para superar Pedro. Então isso é quase como um político, trabalhar de algumas maneiras para sustentar uma comunidade, um discípulo sobre outro, porque eles acreditavam, suas palavras acabaram Pedro ou qualquer coisa da tradição petrina. Como alguns como eu acho que os coríntios, por exemplo, como eles, eu acho que eles não aceitaram a ideia de ressurreição. Eles podem ter acreditado que você só poderia ser salvo se você estivesse vivo na segunda vinda. É por isso que Paul faz um grande negócio sobre como se houvesse um monte de pessoas que viram Jesus, alguns dos quais estão vivos e alguns dos quais estão mortos. Mas ele gosta ainda, você sabe, diz como eles também receberam essa então aparência. Eles também são salvos, Então, e sim, há muito debate sobre como ele teria aparecido, ou como ele foi interpretado para aparecer, poderia ser físico certo. Então houve diferentes interpretações para isso, e acho que da última vez que verifiquei, ainda havia algum debate sobre isso. Mas de qualquer maneira, não estamos lidando com um único ponto de vista consistente, não estamos lidando com uma única interpretação consistente. Essas pessoas discordam umas das outras e gostam, especialmente com os evangelhos. São claramente criações literárias, eles não voltam para nenhuma testemunha ocular. Aqueles eram apenas que isso é como, você sabe, Igreja Rum. Retromontagem. Ele ressuscitou dos mortos. Ele foi documentado por testemunhas oculares que estavam lá. Sabemos historicamente que os discípulos passaram de covardes a mártires. Ninguém morre por algo que eles sabem que é uma mentira. Certo, então eles acreditaram nessa coisa, mas isso ainda não o torna preciso. Então vamos pegar desta forma, no budismo tibetano, muitas pessoas têm auto-imolado, o que significa que eles se incendiam.
Agora que isso foi uma grande coisa, certo? Como em eu esqueço o que era. Qual foi o protesto? Foi que nos anos 60. Foi Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã. Isso mesmo, sim. Assim como durante aquele período havia vários Você sabe, monges budistas que se incendiaram e essa tradição continuou. E ainda está acontecendo hoje. Muitas vezes, quando eles protestam, eles ainda se incendiam. Eles têm como eu esqueci onde no Tibete, mas eles têm como... Você conhece santuários dedicados a essas pessoas por causa de seu martírio? Você conhece Dako? Eles não morrem por uma mentira. Então talvez ele devesse ser budista, mas o que? O que eu estou realmente interessado em fazer em algum momento eu teria que aprender os outros caras que o culto Heaven's Gate. Sim. Esses caras, certo, Então não se trata de morrer por uma mentira. É que todos eles iam pegar seus espíritos vão de alguma forma pegar uma carona no cometa. Halley Bob como estava chegando e estar com Jesus dessa maneira. E então sim, é uma merda absoluta. É estúpido. Você tem que ser estúpido para acreditar em porcarias como essa, mas eles acreditaram, sim, para a morte, sim. Então, e eles também se castraram antes de beberem o veneno. Você sabe o que eu faria também? Então a ideia de que, bem, só porque eles se tornaram mártires, significa que significa que essa coisa é verdade? Não tem nada a ver com isso. Porque temos outras tradições de martírio. E eu realmente quero fazer um comparativo. O estudo onde olhamos para as tradições atuais do martírio no budismo tibetano e comparando-os com as primeiras tradições do martírio do cristianismo, porque eu sinto que se formos capazes de rastrear como seus assassinatos evoluem ao longo do tempo na tradição atual, nós podemos mais confortavelmente saber como o rastreamento da mitologia do assassinato no cristianismo ou em qualquer outra fé religiosa. Então eu acho que seria um estudo interessante, mas eu sinto que tenho que aprender tibetano para isso. Que sabemos que houve uma explosão em massa do cristianismo. Tácito escreveu sobre isso, o romano. Governador de Bitínia Plínio escreveu sobre isso. Flávio Joséfos escreveu sobre isso. Hostil às fontes do cristianismo. Historiadores no primeiro século em Roma dizendo sim. Essas pessoas estão adorando Jesus como um Deus. Está crescendo e se expandindo e explodindo, sim. Vimos que com o Islã, com os Mormons e com a fé Bahá'í e muitos outros, essa é apenas a natureza dos cultos. Como todos eles que acontece com todos eles, certo? Sim, então não é de novo, não indicativo como... É de novo, indicativo de como, olha, essa coisa está ficando mais popular. Tudo bem, ninguém nunca discordou da explosão de você sabe, cristianismo no segundo e séculos seguintes ou nos séculos sucessivos. Ninguém nunca discordou disso. Isso sempre foi uma coisa, Como é? Você sabe que Constantino fez o cristianismo legal, não a religião do Estado. Então, se alguém agora mesmo pensa que Constantino fez do cristianismo a religião do Estado, eles estariam errados, ele apenas tornou ilegal persegui-los. A parte da religião do Estado vem com Teodosiano que foi Teodósio. Um deles era como eu me lembro, foi por um tempo que era ilegal ser cristão. E então era legal ser cristão. E 70 anos depois era ilegal ser qualquer outra coisa assim. Sim, então sim. Teodósio foi Teodósio. Não Theodotion, que era outra pessoa. Então o Teodósio tornou a religião do Estado e ele gosta. Você sabe, começou a chutar Você conhece pagãos fora de seus empregos e o que não E na verdade eu acho que isso estava acontecendo um pouco antes. Mas assim, então também. É aí que... Você conhece o cristianismo como uma religião estatal? Começou com Teodósio, não com Constantino se Jesus não ressuscitou dos mortos. Ele foi exposto como uma fraude, porque ele disse que iria e todo o movimento morreria. Eu tenho uma pergunta sobre isso antes de continuar. Jesus disse que ia ressuscitar dos mortos. Então nos evangelhos há dicas disso, mas novamente aqueles vêm de mais tarde, ou de um período de tempo posterior, onde eles já acreditavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos, o Jesus histórico. Essa é uma história diferente, provavelmente não podemos nem dizer o que ele mesmo disse sobre isso. Nossas fontes simplesmente não voltam a isso, ou não são muito boas.
imbuído de credos cristãos e todas essas coisas. Então tudo vem de um muito tendencioso, ponto de vista tendencioso. Então, não podemos nem mesmo dizer o que o próprio Jesus teria dito sobre isso. Agora existe nos evangelhos onde ele continua aludindo à sua morte, mas esta é na verdade uma das coisas Você sabe que podemos dizer que isso é como uma criação literária, como em Marcos. Jesus diz que se alguém deseja seguir atrás de mim, deixe-o renegar a si mesmo e carregar sua cruz, e ele me seguirá. Isso não significaria nada para as pessoas reais. Mas porque os leitores Quem você conhece? Estão lendo isso 40, 50, 60 anos depois conheceu a história sobre a morte e ressurreição de Jesus. Eles só significariam algo para eles. Não significaria algo se isso fosse como uma coisa real que estava acontecendo. Como se Jesus estivesse fazendo isso e depois falando sobre essa linguagem cruzada. Eles seriam como, isso é meio estranho. Ele está usando aquela linguagem cruzada. Porque homem tão brutal, mas teria significado algo para as pessoas mais tarde, que já acreditam nessas coisas. Então isso já é indicativo de uma invenção literária. Agora, como eu disse novamente, como eu acredito que Jesus foi crucificado, eu não acredito que ele ressuscitou, que há E, além disso, mesmo com as coisas de milagres também. Como eu disse, Paul ele não fala sobre seus milagres reais como se ele não fizesse referência a nada específico. A única maneira pela qual a história secular se desenrola da maneira que aconteceu, Jesus realmente ressuscitou dos mortos. A única maneira pela qual a história secular se desenrola como aconteceu foi se Muhammad voou para o céu em um cavalo alado. É a mesma coisa, simplesmente não se sustenta como, obviamente, como você sabe que chegamos aqui de alguma forma. Mas esse é o trabalho do historiador para meio que voltar tanto quanto você pode, pelo menos. Mas em algum momento não seria justo dizer que a única maneira que a história secular se desenrolou como aconteceu foi que você teve esse culto. Você tinha esse cara que ficou um pouco demais muito arrogante ou tem seu nome muito conhecido por qualquer motivo. Ele acaba sendo perseguido ou processado pelos romanos. E então você sabe, desliguei em um pedaço de pau. E não sabemos necessariamente que ele ressuscitou nós e talvez ele não. Apenas há indicações de que a maneira como você lê, do jeito que eu li onde seus seguidores encontram Jesus após o fato e ninguém nem o reconhece, nem mesmo sua mãe o reconhece. Mas esta deveria ser a reencarnação de Jesus. E me parece que as pessoas, desesperado para que Elvis ainda estivesse vivo depois que Elvis morreu. Você sabe porque eu me lembro quando Elvis morreu e todo mundo negando isso. Você sabe, então é o mesmo tipo de coisa. Então você constrói um culto e então você começa a inventar a besteira a acusar ou desculpas quando desmoronou. E então você tem esse outro cara, tem essa visão estranha e inventa um monte de outras coisas. Onde ele pensa que os sonhos são reais? E agora você tem toda uma religião? Sim, eu acho que como o catalisador para o crescimento do cristianismo teria sido Paulo. Ele andou por aí e começou um monte de igrejas. Que teria sido o catalisador para o cristianismo como o conhecemos. Mas o culto inicial ainda teria sido judeu? O que é engraçado é que existem como textos midráshicos e como obras apócrifas, como Ezra e Baruch. Há visões e aparições de ex-profetas para essas pessoas. Eles foram de alguma forma preservados mesmo depois de terem uma morte física. Não é tão fora de linha para colocar Jesus nesse mesmo tipo de arquétipo, essa mesma tipologia. Então, eu diria que você sabe que eu não tenho certeza com o pato ou qualquer coisa, mas a menos que você esteja disposto a conceder o mesmo princípio para essas obras apócrifas. Então eu realmente não vejo onde você está saindo dizendo como isso é bom, isso é definitivamente verdade de Jesus. É apenas mais um exemplo de alguém tentando encontrar qualquer tipo de confirmação e ignorando qualquer refutação. Infelizmente, isso é verdade. Muito obrigado, Lawrence. Absolutamente nenhum problema. Sempre o amo estar aqui.